Bacalhau, cozido, sardinha, se temos todas essas maravilhas na nossa cultura gastronômica, devemos agradecer aos portugueses. De norte a sul de Portugal come-se muito bem e aqui no Brasil não é diferente. No Adegão Português, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, vamos viajar pela terrinha através do paladar. A gastronomia de Portugal é muito rica, diversificada e saudável. Os portugueses consomem bastante peixes, frutos do mar, carne de porco e legumes. Tudo sempre temperado com bastante azeite. É claro que de uma região para outra, os pratos vão mudando, mas o sabor é sempre inesquecível. A Rosângela de Paula Gonçalves é professora de cozinha mediterrânea e vai nos contar histórias deliciosas, né, Paola? Com certeza. Porque Portugal é um país muito pequeno, ainda mais comparado ao Brasil. Mas varia muito a gastronomia de uma parte para outra, né? Por que essa variação? Eu até sempre falo com os meus alunos, faço uma comparação com a cozinha brasileira, que a gente tem uma cozinha no norte do país, indígena, e temos uma cozinha no sul, focada nos nossos imigrantes. Então, tem uma série de diferenças. E o norte de Portugal, com relação ao sul de Portugal, também. O norte, a base da cozinha, está pautada em 4 elementos que está presente na nossa cozinha também, que é o alho, a cebola, o louro e o azeite. O azeite não lá no começo, porque não tinha azeite aqui, não tinham essas gorduras, então o porco, a banha do porco é que fazia toda a vez, né, do azeite de oliva, que demorou muito até que nós assumíssemos, porque era muito caro. O sul de Portugal tem uma forte presença da cozinha árabe e da cozinha africana, pela proximidade e por conta de toda a parte da colonização árabe, que ficou durante de 7 a 9 séculos. Então isso fez com que essa cozinha tivesse uma forte presença de especiarias, o açafrão, o cominho, as pimentas, que não faz parte desse universo do norte. E o norte é mais frio também. O sul é mais quente, então os frutos cítricos também estão muito presentes no sul. Chega no norte, são as maçãs, as peras. Então isso faz uma diversidade. Com relação aos animais também. A cozinha litorânea portuguesa é toda ela pautada nos peixes, crustáceos, polvos, percebes. Enfim, a cozinha mais interiorana é o porco que manda junto com o cordeiro. Lá tem muito percebe, né? Tem. Aqui a gente não tem, conhece. né? O que é isso? É uma espécie de ostra. Elas são agarradas nas pedras, é como se fossem umas pequenas, parecem umas unhas, uns cogumelos compridinhos. Então você tem que, novamente faz a vinagrete com pão, fica algo assim maravilhoso. Esse refogado nosso a gente também aprendeu com os portugueses, né? Herdamos dos portugueses, porque, como a história conta, quando eles chegaram aqui no Brasil, tinham que botar alguém para cozinhar, e eram as índias que não detinham técnica nenhuma. A técnica que elas sabiam era pescar o peixe, botar o peixe na grelha, na fogueira, extrair o alimento in natura, faziam a farinha de mandioca, mas sem o sal, não conheciam açúcar, não conheciam nada. Então, apenas se alimentava, ela não saboreava a era comida, a questão, né, de sobrevivência, né? E a coisa só começou a melhorar quando as mulheres portuguesas chegaram e as negras africanas também. Porque as negras africanas detinham técnicas, né? Até porque a África tem uma história milenar. Então, muitas das coisas que a gente também hoje conhece, em termos da nossa gastronomia, vem da África. Então, aí as senhoras portuguesas com as negras africanas, junto, claro, a Índia também a gente não pode desmerecer, que a nossa base culinária é indígena também, fizeram a base da cozinha portuguesa e aí a história do refogado. Nos livros antigos de Portugal, a palavra era afogar. Afogar. Então, se afogava tudo afogar. ali, né? E aí o português tem aquela do afogare, né, que não acaba. Então, acho que a sonoridade
Quando surgiu o primeiro livro de gastronomia brasileira, já se falava o termo refogar. Muitos pratos que hoje são considerados típicos da nossa gastronomia são resultado de adaptações da culinária portuguesa às condições do Brasil colônia. Por exemplo, a feijoada, que teve inspiração no cozido português, o caldo verde e, claro, o bacalhau. O bacalhau, na verdade, não é o nome de um peixe. Bacalhau é uma técnica de conservação. Ah, é? Existem duas formas. Então tem o bacalhau, que é salgado e seco, e tem o stoccafish ou stoccafisso em italiano, que é só a secagem. O stoccafisso, você pendura o peixe pelo rabo e ele fica secando na beira do mar. E o bacalhau é a salga, tá? Que vai perdendo água com o decorrer dos meses. Então isso foi criado por conta de quê? Excesso de produção, né, de pesca, e pelas grandes navegações, porque era um produto que tem vida de 3, 4, 5 anos e não estraga. Tá? Então, quanto mais seco, quanto mais tempo ele está seco, melhor é, porque ele está com falta d'água. Então, a gente fala com os meus alunos que as pessoas vão comprar bacalhau, vou comprar o bacalhau do Porto, desta altura. Ele está comprando água. Ah, é? Ele não está seco, ele não está no tempo. Olha, que dica boa, hein? Porque é um bacalhau que foi recentemente salgado, então, para rodar rápido. Aquele bacalhau que a gente vai olhar com uma cor assim, mais palha, mais magrinho, quando você vai demolhar o bacalhau, que leva de 2, 3, 4 dias, às vezes até mais, ele vai voltar ao tamanho anterior. Então, aquele bacalhau você está comprando o peixe só, não está comprando água. Então, ele é um pouquinho mais caro, mas rende mais. O que é interessante é que, como nós conhecemos o bacalhau aqui como o bacalhau do Porto. E aí, para muitos brasileiros, pensam que o bacalhau é produzido e pescado lá no Porto. E que não é. Por quê? Porque era um peixe que vieram com os portugueses, e a maior parte dos portugueses que vieram, principalmente para o Rio de Janeiro, eram do Porto. Então, eles linkaram, botaram, e até hoje, o que você compra é o gatos morrua, que é um bacalhau de origem lá nos mares noruegueses, mares frios. O bacalhau só tem em águas profundas. Aí algumas pessoas me perguntam, mas professora, tem o link, tem o site, todos esses são espécies de peixes diferentes, mas que passam pelo mesmo processo de salga e secagem. Aí denomina-se tudo bacalhau. Por isso que dizem que não tem cabeça de bacalhau? Tem. O bacalhau tem cabeça e o norueguês, ele ama a língua de bacalhau. É uma iguaria que eles comem assim, bastante. Tem cabeça, tem. Mais do que um alimento, o bacalhau é um símbolo da identidade nacional portuguesa. Numa carta escrita por Eça de Queiroz em 1884 ao seu amigo Oliveira Martins, ele disse: "Os meus romances, no fundo, são franceses, como eu sou em quase tudo um francês, exceto num certo fundo sincero de tristeza lírica, que é uma característica portuguesa, num gosto depravado pelo fadinho e no justo amor ao bacalhau de cebolada." Agora, a gente sofreu influência também, Paola, nas nossas festividades. Por exemplo, a ceia de Natal é muito parecida com a ceia. Tem muito da gastronomia portuguesa. A base, né? Nós temos a bacalhoada, sempre. Sim. As rabanadas, que lá são chamadas de fatias de parida. Por quê? Por conta das mulheres grávidas, que quando elas estão amamentando, não tomam mouse beer por aqui? Sim. Lá eles dão as rabanadas, porque elas levam ovos, leite, então o pão fica bem substancioso para que ela tenha uma boa quantidade de leite para dar para os bebês. Engorda também, né? E o peru também? O peru, na verdade, também foi introduzido em Portugal quase que na mesma época das grandes navegações, porque é uma ave americana, não existia peru na Europa. Então, eu acho que a grande globalização alimentar, a primeira, eu acho, importante, além daquela que aconteceu no Mediterrâneo, foi com as navegações portuguesas. Porque eles reviraram esse mundo e tiveram, eu acho que a sacada, a sabedoria de trazer coisas que eles não conheciam, não sabiam nem como fazer.
não sabia se era venenoso, se matava, não sabiam de nada. E as descobertas foram assim acidentais ou por necessidade. Tem coisas que vieram com os portugueses que para nós parece que viveram eternamente aqui. Não é o caso, que é o caso do dendê, que não é nosso, o coco não é nosso, o ananás, que não é nosso, enfim, um elenco de técnicas de defumagem, de salga, que também não se conhecia por aqui, enfim. Tudo isso veio com as grandes navegações e a gente deve isso aos portugueses, sim. Isso aí. Então, quer descansar e comer bem? Vamos para Portugal. Vamos pra Portugal. E esse papo me deixou com fome. Te deixou com fome também, Paola? A gente podia saborear, né? Com então, certeza. né? Uma culinária portuguesa, Com vamos? certeza, vamos sim. O cheirinho Nossa, está maravilhoso. Obrigada. Que delícia. Esse é o bacalhau à lagareira. Ele leva o quê? Ele é assado ao forno, leva batatas ao murro, o molho refogado no azeite, alho e azeite. Essa batata ela é cozida, após ela está cozida, a gente amassa ela ao murro, bota ela para assar em volta do bacalhau. Culinária portuguesa, principalmente na área que trabalha com bacalhau, bastante azeite, alho, cebola, tem que ser carregado mesmo no azeite, senão o bacalhau não dá o mesmo sabor da comida portuguesa, né? Tenho certeza de que os portugueses que moram aqui no Brasil conseguem fazer uma viagem até a terrinha através dessa culinária tão especial. Que herança deliciosa eles nos deixaram. Obrigadinha! Até a próxima!